Paz de Cristo, irmão. Públicos, publicidade é o assunto que eu vou estar trazendo aqui para a tua vida em 10, 12, 13 minutos no máximo. Se liga aí e compartilha. Não pega só para você não, porque vem no óleo e no azeite, como eu sempre tenho falado para a tua vida. Vem no pão do Senhor e na manteiga. Então, fica ligado aí, porque a publicidade, ela é divina. E eu quero estar trazendo para você algumas informações a esse respeito, porque a palavra de Deus é muito clara, muito explícita. Não tem como nós ignorarmos a palavra do Senhor, que está registrado nela. Porque quantos homens foram públicos? Quantos discípulos, você sabia disso? Porque alguns deles foram públicos também. Cobradores de impostos, homens públicos, políticos. Levi, por exemplo, quem ele era? Um cobrador de impostos. Mas quando Cristo foi lá e disse, segue-me, ele deixou tudo e passou a segui-lo. Mas isso não quer dizer que ele abandonou o ganha-pão dele, até que ele tivesse uma chamada integral. Mas, enquanto é isso, continuou público. Lembra de Zaqueu? Homem público, rico, poderoso, mas era um fraudador. E quando teve aquele encontro com o Senhor, que ele desceu da árvore e quis estar próximo do Senhor, o Senhor o abraçou e não o rejeitou. Foi à casa dele, salvou ele, a família, e ele continuou como homem público. O Zaqueu, aquele homem bem pequenininho, vai lá em Lucas, você vai encontrar ele. Lê bem devagarzinho. Não vou te dizer, para te forçar a ler, a estudar a palavra do Senhor e crer. Porque o que está escrito ali não é para ignorar, é para você acreditar e confiar que Deus chama artistas, jogadores de futebol, prostitutas, devassos, afeminados, macumbeiros, mas é claro que dependendo da profissão, diga-se de passagem, vamos dizer assim, porque tem umas que não é profissão não, é luxúria abundante nas mãos do adversário. E essas pessoas precisam de transformação divina. E somente o Espírito de Deus, de luz e de sabedoria, é que pode convencer com relação à vida eterna. Porque a gente prega e até expulsa demônios no nome do Senhor, mas às vezes voltam para lá. E se o Senhor não tocar forte, ou não providenciar um machado à raiz das árvores e cortar essa raiz, a pessoa não deixa. Ela fica presa aos seus deleites, ao seu âmago da vida, que é o centro. Porque tudo aquilo que centraliza o nosso coração passa a ser o nosso Deus. E a gente exclui o Senhor. Mas voltando à política pública, eu quero te dizer que ela é divina. Você já leu bem devagarzinho Romanos capítulo 3 e tantos outros textos, José, Davi, Jeroboão, Roboão, Baruque. Olha, há tantos que se eu fosse dizer o nome aqui, eu ficaria tempos. E o que dizer de Cristo, que diz que Ele é dono das instituições, porque nós cremos, porque está na Bíblia, porque Ele é Senhor, porque Ele estabelece e desestabelece, Ele põe e tira, Ele tira e põe. Você lembra de Saddam Hussein? Aquele homem iraquiano que tirava tantas vidas? Pois é, ele foi forçado a sair do poder, mas houve ali uma permissão divina, porque ele era um blasfemador. E blasfemar não leva a algum lugar. Murmurar também não. E ele tinha Maomé. Nem mesmo Maomé, com todo respeito aos muçulmanos que estão no caminho da apostasia, não sabem o que é Cristo, pôde fazer alguma coisa. Mas Cristo faz. Se houver um clamor forte, porque até Nabucodonosor, quando estava na sua corte, pecou como ninguém. Forçou tanta coisa errada, inclusive a idolatria, achou que era um Deus. Deus fez ele pastar como um animal. Unhas cresceram, pelos de animais, e ele ficou feito um quadrúpede, comendo aqui e acolá no chão, rastejando mesmo, para que ele soubesse que ele é pó, é cinza e que ia à perdição.
mas ele aprendeu a lição e despertou do sono espiritual que o maligno colocou sobre si, porque ele aceitou e cooperou. Porque o diabo só entra na pessoa se ela cooperar. Se não, ele não entra. É só invocar o nome do Senhor. É só se blindar no Senhor, se blindar na palavra, crer nela, meditar nela, refletir nela e andar nela. Porque aí nós vamos estar fechados. Mas não é fechado pelo poder das trevas, é pelo poder do Espírito de Deus, de luz e de compreensão, que nos guarda, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente para as caminhadas do dia, as saídas do dia. Você já viu quando o caminhador caminha, ele planeja tudo direitinho. No outro dia, ele acorda, sai, porque planeja no dia anterior e começa a correr. Corre aqui, corre acolá, fica zigue-zagueando de um lado para o outro, até que chegue o momento certo dele parar, retornar à sua casa, tomar um banho, trocar de roupa e poder exercer a sua fé naquilo que ele crê, que é nos músculos, num corpo sarado, que, olha, diga-se de passagem, é até bom. E às vezes até a minha esposa faz isso. Eu não faço não. Tenho alguns espinhos na carne, nada contra, tá, irmãos? Porque tudo que faz bem para a saúde, desde que não pecamos, é legal. Você pode executar. Mas a fé é assim. Você tem que exercê-la na prática. Por exemplo, leia a Bíblia. Creu, pratica. A influência da prática resultará em bênção. Se está na Bíblia que José era crente e governador, por que um crente não pode ser governador? Que Davi foi rei, por que um crente não pode ser presidente? Se em Romanos diz que as instituições são do Senhor, os públicos, por que então não possamos crer na publicidade de homens e mulheres verdadeiros? Não são todos, é claro, mas eu me refiro a homens e mulheres verdadeiros, que procuram viver sabiamente segundo os padrões e retidão da palavra do Senhor. Então, votamos certos, porque ainda há um grupo que não se dobrou a Baal. E eu quero te dizer, nessa transmissão, que pela graça e bondade do Senhor, a minha esposa, ela vem como pré-candidata a vereadora pelo município do Rio. E eu digo isso aqui não é porque vem dos meus sentimentos, porque o Espírito de Deus é que me manda fazer esses trabalhos e introduzi-la nos meus textos, que sai na hora, que não tem nada escrito não, tá? Vem a luz da sombra do Deus Altíssimo para a tua vida. E você pode votar nela se quiser, se não quiser também tudo bem, porque ela é uma mulher digna e de confiança. Trabalha comigo na obra, eu sou pastor há 25 anos, trabalho no Ministério Assembleia de Deus, minha família serve ao Senhor, como sempre tenho dito aqui, há uns 100 anos. O tio da minha mãe, por exemplo, morreu pouco tempo atrás, com 107 anos, desde nenê, já nasceu no Evangelho. Então você vê o tempo que nós estamos na palavra do Senhor, no Evangelho, na Bíblia Sagrada. Então, nós não somos bobos, temos o conhecimento divino, teológico, bíblico e a prática, pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. Não é porque mereçamos, não. Nós sabemos que somos pó, retornaremos muito em breve para o pó e nós temos que prestar contas a Deus. E está perto porque o Senhor volta para buscar a sua igreja. Mas Ele me deu essa direção para minha esposa e até para ela diretamente, porque foi ela própria que teve um sonho espiritual lá na Câmara de Vereadores, na condição de pública de Deus. E nós cremos, daí então fomos orar, fomos buscar os oráculos divinos, a direção dele, porque nunca experimentamos tal ofício, porque nunca foi da nossa vontade, do nosso querer e do nosso gosto, mas do gosto dele. E o gosto dele tem que ser bom para mim também. E eu aceitei. Conversei com ela, ficou meio amedrontada porque é um trabalho totalmente diferente, é escravizado por tantas pessoas que jogam pedras, não é verdade, irmão? Mas, olha, diga-se de passagem,
Há tantos maus testemunhos por aí afora, desses órgãos públicos, mas tem gente de bem lá. Tem gente lutando, tem gente querendo o bem da sociedade, tá? E ela, entrando lá, se assim Deus quiser, como Ele tem ministrado, vai ser bênção. Porque apesar dela ter um caráter firme e forte, de índole e sabedoria, pela graça e bondade do Senhor, na retidão da justiça e da separação do pecado, eu também estarei constantemente em cima dela, orientando, aconselhando e dando os ditames segundo aquilo que o Espírito de Deus falar comigo, porque, diga-se de passagem, meus queridos, eu tenho uma certa comunhão com Deus e sei muito bem o que estou fazendo. E não preciso comer na mão de tantos que às vezes vêm até com boas intenções, mas às vezes o Senhor já me falou antes. Não quer dizer que eu não ouço não, irmãos. Eu ouço a todos, estou adepto a todos, mas eu consulto o Senhor também em cima daquilo que eu ouço, que eu recebo e que penetra dentro do meu coração. Tá bom, meu querido e minha querida? Então, estou passando aqui esse recado para você, para que você não se assuste quando vier aí o nome da irmã Cristina, esposa do pastor Neemias da Assembleia de Deus. O que houve com ela? Sim, ela recebeu uma direção divina e agora já é uma candidata ao município do Rio de Janeiro como vereadora. Então, ore por ela. Se você já tiver candidato, amém. Sinta-se à vontade, tá? Porque o toque no dedo lá tem que ser pensado, refletido. Então eu volto. Se você já decidiu o teu, bendito seja o Senhor. Mas decida com sabedoria, refletindo, pensando. E não é por salário que ela vai, muito menos eu. Porque o meu ganha-pão já tem o diário da minha igreja, da Assembleia de Deus. Mas é para lutar por leis justas. Não é para distribuir dinheiro, porque é um salário que não dá para fazer isso, mas é para trabalhar para que as leis possam ser um pouco mais justas. Ela vai cooperar. Um só é difícil. Tem alguns lá que pode fazer a diferença e ela vai também procurar fazer a diferença nesse serviço, tá? Meu querido e minha querida, e eu estou na minha estrada. E hoje, novamente em casa, mas daqui a pouquinho, 6 horas, eu estarei fazendo uma live em transmissão ao vivo do Monte, que já é a live. E você entra, compartilha e fica atento, porque vem bênção de Deus para a tua vida, tá? Um abraço, um beijo no coração, um aperto de mão, um aleluia novamente. Mas eu prefiro um glória a Deus, porque Ele é digno de louvor, honra e glória. E eu fui.